Só quem é fã de verdade sabe da ansiedade que envolve a especulação sobre o lançamento de um álbum novo da sua banda favorita. Aguardar 2, 3, 5, às vezes até 10 anos por um novo álbum é angustiante. Conforme as especulações vão se tornando realidade, nossa cabeça começa a pirar e imaginar como vai ser esse novo álbum. Será que ele vai ser bom? Será que ele vai me surpreender? Será que ele vai ser pesado? Será que ele vai ser comercial? Será que ele vai me tocar? Do nada, um single. E você pensa, mano, que música maravilhosa, esse álbum vai ser muito foda. Aí passa um tempinho e vem um segundo single. E você escuta, que porra é essa? E de repente, toda a sua visão daquele álbum vai por água abaixo. Hoje, no episódio 13 do Bolacha Mole Podcast, os álbuns mais aguardados para os próximos meses. Então, meu querido, se acomode, tome o seu fluoxetina, ajuste seus fones de ouvido e vem ser ansioso com a gente. Solta a vinheta pro episódio aí, Tinky Winky da Deep Web. Bolacha Mole Podcast. Hello, my friends! Como estamos? Nós somos o Bolacha Mole Podcast, o podcast diferentão sobre o mundo do metal. Nosso objetivo aqui é trazer informação, novidades, curiosidades, reviews de uma maneira no mínimo diferente sobre tudo que rola nesse tema que não é somente um estilo musical, é um propósito de vida. Nós somos praticamente o Etebilu do mundo do metal. Apenas que você conhecimento. Eu sou o Thiago Panhossi e quando eu tinha 14 anos, eu pedi de presente para minha mãe o Chocolate Starfish. Minha mãe chegou na loja, olhou no fundo dos olhos da vendedora e disse: "Moça, me vê o disco do Limp Bizkit?" E aqui comigo temos Jeffrey Toledo, aquele que amanheceu na fila para comprar o novo álbum do Terra Samba ao vivo e a cores. Fala, seu Jeffrey, como é que você tá, meu querido? Olha, adoraria ter essa versão do disco em vinil. Digo mais, Olha, talvez até em fita cassete. Hello, boa noite a todas e todos. Bem-vindos a esse episódio especial de lançamentos em 2024. Muito bom estar com vocês de volta. Não é muito bom estar com você de volta, Thiago, mas enfim, ossos do ofício. Mas eu queria muito ouvir essa banda aí chamada Limp Bizkit, que deve ser assim um sucesso até hoje, cara. Com certeza, deve ser uma mistura de Linkin Park com Limp Bizkit, talvez. Provavelmente. Bolacha Mole Podcast. É isso aí, senhoras e senhores. Se você gosta do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal do YouTube, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações sempre que a gente lança material novo. Se inscreva também no seu agregador de podcast, o nosso canal e o seu agregador, seja ele no Spotify, no Deezer, no Google, na Apple. Compartilhe os áudios por lá, porque isso ajuda bastante a gente também. E dê a sua avaliação. Nos siga também nas nossas redes sociais. O Instagram é o @bolachamolepodcast. Semanalmente a gente coloca muito material bacana lá sobre os episódios que a gente está lançando. A gente vai colocar bastante material lá sobre esses álbuns todos que a gente vai comentar aqui. E também memes, umas coisas engraçadas, e vídeos das atualidades do metal aí. Então, compartilhe o nosso Instagram com seus amigos também e mande seus comentários, suas sugestões, suas curtidas por lá. A gente tem também o Twitter, que é o @bolachamolepod, e o material também é divulgado por lá. Juntamente com agora, novidade, olha só, a gente tem TikTok também, ó, o Jeffrey vai fazer uma dancinha bonitinha ali, ó, para promover o nosso TikTok, que é o @bolachamolepodcast, também o mesmo nome do nosso Instagram.
ok? Então segue a gente lá, dá uma força pra gente nessas redes sociais. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, é no arroba não, né? Pô, pelo amor de Deus, errou. Volta aí, seu Jeff. bolachamolepodcast@gmail.com. E por fim, o nosso Apoia-se. Se você quer ajudar a gente aí pelo preço de um adesivo do Bolacha Mole Pod, olha só, por que não dar um adesivo aí pra galera que faz um incentivo aí pra nós, né? Olha só, a gente tem vários aqui para distribuir. Então entre lá no Apoia-se e dê a sua contribuição pra gente. É o apoia.se/bolachamole-podcast. Ajude a gente nesse projeto, ajude a gente a crescer ainda mais e trazer conhecimento para você, meu querido. Você e conhecimento. Bolacha Mole Podcast. Muito bem, então vamos começar esse episódio que está recheado de ansiedade aí pra gente. Para tentar dar uma facilitada no fluxo todo, a gente dividiu em tópicos por gênero, tá? A gente vai passar pelos álbuns nacionais, a gente vai falar depois dos álbuns de heavy metal mais clássico, assim, mais ou menos, dentro das categorias aí que a gente definiu. Depois a gente vai ter um bloquinho chamado Death Metal, Thrash Metal e Hardcore, tá? Então vai ter esse tópico também. Por fim, um tópico exclusivo para Metalcore e Deathcore. E depois um bloco ali um pouco mais recheado, que daí tem bandas de nu metal, de metal alternativo e de metal progressivo. Então vamos começar aí com a cena do metal nacional. E não tem como deixar passar que a maior expectativa para nós do metal brasileiro nesse ano é o lançamento do álbum do Black Pantera. A gente já falou um pouquinho sobre ele no news dessa semana. Eles lançaram o Provérbios, que é o primeiro single aí do álbum agora, dia 26 de abril, e esse álbum promete muito. Qual que é a sua expectativa aí, meu querido tio Naizinho? Saúde! Pois é. Obrigado, cara. Tava precisando. Então, cara, expectativa 1000, né, cara? Eu acho que a banda Black Pantera, como a gente já até comentou no news, mas vale a pena falar aqui especificamente, né, cara? É uma banda muito necessária pro metal nacional, é uma banda muito necessária pro metal mundial. Uma banda que ela traz uma mensagem, uma forma de trabalho que é absurda, assim, né, cara? A maneira como o Black Pantera se coloca, as temáticas e a concepção da banda como um todo, desde o seu nome até os integrantes, né, que trazem muito essa política antirracista, antifascista, com uma pegada bem progressista mesmo, assim. Eu acho que é a banda necessária pro metal em 2024, assim, cara. Então, cada novo trabalho do Black Pantera é um trabalho que a gente vê que ele tá trazendo, digamos assim, mensagens a mais do que a música em si. São trabalhos que eles são trabalhos políticos também. E eu acho que isso afasta um pouco aquela ideia conservadora de um metal mais clássico, loiro, de cabelo comprido, escandinavo. Então eu acho que a grande contribuição do Black Pantera, além da música, que por si só já é muito foda, eu acho que é trazer temáticas que até então estavam restritas a outro tipo de público que o metal não trabalhava. Então, assim, é uma banda que eu tenho um apreço muito grande e eu acho que é uma banda que ela tem que seguir por muitos anos ainda, cara, e tava demorando, na verdade, pra surgir uma banda como o Black Pantera. E pra quem não conhece a banda é um thrash metal, né, formado em 2014, no belíssimo estado de Minas Gerais. O trio é composto por Charles Gama na guitarra e no vocal, Shine da Gama no baixo e Rodrigo Pancho Augusto na bateria. E, cara, 2014, eles estão aí com 10 anos de estrada. O último álbum que eles lançaram foi o Ascensão em 2022. Então esse álbum, a expectativa está muito grande em cima dele, porque eles querem trazer toda uma visão diferente, colocar a banda em um rumo diferente. Eles querem colocar toda uma questão de elementos de percussão, uma estética mais tribal aí para esse álbum.
Então já deu para sentir um pouco disso no single que eles lançaram, Provérbios, agora dia 26 de abril, né? Então a expectativa para esse álbum, para mim pelo menos, está muito grande. Fora toda a questão política e conceitual da banda, que é extremamente necessária no Brasil e na cena do metal, é importantíssimo a gente ter bandas com essas características na cena. Tirando toda essa questão aí, a sonoridade do álbum assim, tá me deixando bastante ansioso e colocando meus remedinhos aí em dia, porque eu quero ouvir logo como é que vai ser essa pancadeira aí deles. Não, cara, é isso aí. É esperar pra ver, mas sendo Black Pantera, com certeza vai vir coisa boa, coisa pesada em todos os sentidos possíveis e coisa importante aí pela frente. Parabéns, Black Pantera, vocês são foda demais, cara. Tamo junto. Vamos agora falar dos álbuns mais esperados do mundo do heavy metal. Você está ouvindo Bolacha Mole Podcast. Maravilha, então. Maravilha. Vamos para os álbuns mais esperados do mundo do heavy metal. Um metalzão mais classicão, digamos assim. Vai ter alguns álbuns aí que já foram lançados, inclusive, então fiquem atentos. O primeiro deles, Bruce Dickinson, que já foi lançado. Foi lançado em 29 de fevereiro. A gente também tem a espera pelo álbum do Dream Theater, do Exodus, Fear Factory, Judas Priest, King Diamond and the Merciful Fate, Killswitch Engage, Ghost, Lacuna Coil, Mastodon, Ozzy Osbourne, tá vivo ainda. You sober now? No, yeah. E Rob Zombie. E aí, Jeff, quais as suas expectativas para esse grupo de álbuns aí? Cara, o que eu acho mais impressionante é isso, né? Você falou do Ozzy, mas vamos lá, né, cara? Porra, o King Diamond tá vivo ainda, o Rob Halford tá vivo ainda. Cara, o Rob Halford, mano, a banda tem 50 anos, tá ligado? O Judas Priest tem 50 anos, cara. Pelo amor de Deus, cara. Né? Exodus já é uma banda antiga, o Bruce Dickinson já tá virando uma véia fofoqueira da esquina, assim, sabe? Então, assim, Curitiba, inclusive. Não vamos. Eu me nego a falar sobre o fato de Bruce Dickinson ter se tornado cidadão curitibano. Não me orgulho nem um pouco, né, dessa cidade. Não me orgulho nem um pouco do Paraná. E isso só reforça, enfim, nada contra o Bruce Dickinson, né? Outros fatores aí, né? Vamos lá. O cara saiu até de moto sem capacete aqui nas ruas da cidade. Mas, enfim, deixa pra lá. Aí é outro assunto aí que quem entendeu, né? O que a gente pensa sobre isso. Cara, o Dream Theater aí, voltando, né, com o Mike Portnoy, né, desde 2010 ele tá fora da banda. Bruce Dickinson, como você falou, né, já lançou o disco em 29 de fevereiro, né, alguns lugares ali no comecinho de março. O já fez até shows. Isso, inclusive tá fazendo aí na turnês e tal, né, no Mandrake Project. Disco legal, disco consistente, acho que nada muito inovador. Eu acho que grande parte dessas bandas trazem muito essa ideia, né? O disco do Judas Priest, que também já saiu, inclusive, né? Traz muito dessa consistência do que é o Judas Priest, né, cara? Você tem ali o álbum, né, que se chama Invincible Shield, não sei como se pronuncia escudo em inglês. Shield. É um disco consistente, clássico, né, cara? Se você pegar um disco de 2024 e pegar um disco de, sei lá, 90, 2000, 80, musicalidade semelhante. A sonoridade é a mesma, né? E muito bom, assim, de verdade, muito bom o disco. Tem algumas questões de letras bem interessantes, né? Você pega a música que abre o disco, né? Chama-se Panic Attack. É uma música que fala bastante sobre essa questão do ataque de pânico que o mundo moderno traz, né? E eu fico imaginando com um senhorzinho como o Rob Halford, assim, né? Como é conviver com os jovens de 2024, né? O cara que passou por tanta coisa na vida, viveu tanto,
ter que conviver com essas modernidades da internet e memes. Ele até fala sobre isso na música, inclusive. E o Trial by Fire também é legal, que é esse julgamento, né? Então, o Rob Halford falando sobre cancelamento digital, é uma coisa meio, né, diferente, assim. Mas é o que tá acontecendo, né? A gente tem o Merciful Fate fazendo show, né? Agora no Summer Breeze. O Ozzy tá lançando, né, música nova com o camaradinha do Billy Morrison, né? Que foi guitarrista do Billy Idol. Inclusive, ele tá lançando o disco, o Billy Morrison, com participações um tanto quanto diferentes, né? Além de uma música nova que ele lançou com o Ozzy, que se chama Crack Cocaine, que é uma música sobre amor, não sobre outro tipo de assunto. Ele também lança uma música nesse disco com Run DMC e também com Corey Taylor, né? Resgatando um pouquinho do Corey ali, que tava meio enfurnado, né? Meio trancafiado aí na sua casa ultimamente, por questões de problemas psicológicos, né? Enfim, cara, eu acho bem interessante aí algumas coisas novas saindo. Lacuna Coil, né, que é na verdade uma banda mais gótica, né, tá lançando aí uma música muito boa, por sinal, que se chama In The Meantime, com o vocal em parceria, né, com a Ash Costello, que é da banda New Year's Day. Então tem bastante coisa nova saindo, assim, interessante, ao mesmo tempo que se mantém, digamos assim, numa qualidade parecida com os lançamentos anteriores, né? Você pega Ozzy, você não tem muito o que esperar, né? Tipo, é Ozzy, tá ligado? É uma música nova do Ozzy. Você pega Lacuna Coil, é uma música já um pouco diferente, tem novidades e tal. Judas Priest é basicamente o mesmo disco, né? E algumas mudanças aí, né? Como eu falei, o Dream Theater tá voltando, né? O Mike Portnoy, o Fear Factory, né? Teve umas alterações aí no seu vocal, né? O vocal do Fear Factory, que até então era feito pelo Burton Bell, né? Agora, desde 2010, ele era o vocalista, né? Agora vai trocar pelo italiano Milo Silvestro. Vamos ver aí o que tem de novidade, um cara mais novo e tal, né? De repente traz aí uma sonoridade um pouco diferente. Mas disco do Fear Factory é aquela coisa, né, cara? Tem diversos discos e a sonoridade também sempre muito semelhante. O Dino Casares, que inclusive, né, soltou um spoiler do Eloy Casagrande, né? Ele comentou sobre um possível ensaio do Slipknot, onde ele, né, percebeu o Eloy Casagrande e tal, soltou isso numa entrevista e no podcast, mas enfim, agora nada mais é muita novidade. Mas enfim, cara, eu acho que o heavy metal é o heavy metal justamente por isso, né? Se mantém sempre igual. O Rob Zombie também, né, se comentou, tá voltando aí com uma formação quase que original também, né? Com membros aí que tinham saído retornando, enfim. É heavy metal, né, cara? Então, por ser clássico, justamente ele traz um pouco disso. Assim, é importante frisar, tá, gente? A gente sabe que nem todas essas bandas são heavy metal, né? Mas para poder encaixar elas dentro de um local, a gente encaixou elas dentro de um heavy metal pelas divisões que nós fizemos, tá? É só por isso, assim. Né? Rob Zombie poderia estar dentro do industrial? Poderia, mas a gente não ia fazer uma categoria só de industrial, né? Enfim, o Ghost, o Lacuna Coil, a gente vai ficar dividindo por milhões. É só pra dar uma ideia, tá? Então não vem aqui encher o saco de falar ah, vá a merda, tá? A gente tá só organizando aqui pra poder ficar mais fácil, pra gente poder falar um pouquinho sobre essas bandas. A gente não é burro, tá? Então só pra avisar, caso alguém, né, não saiba disso. Para alguns temas a gente pode ser burro, para esse aqui acho que não tanto. Mas assim, a gente vai ver que tem muitas bandas aí ao longo do episódio todo que a gente vai falar que estão voltando com sua formação original, voltando com algum vocalista novo, com algum vocalista já das antigas, enfim, tem muita volta, né, nesse mundo do metal e do rock. Aqui, né, a gente vai falar aqui o Dream Theater, que você já comentou, né, esse álbum ele deve sair logo mais aí no comecinho do segundo semestre, já é uma expectativa grande por causa do retorno de uma formação praticamente original, né, o Judas Priest que voltou, já lançou seu álbum, o Killswitch Engage, que o Les Elite já disse, inclusive, que o álbum está praticamente pronto, então deve estar batendo na porta aí do seu lançamento. Ozzy Osbourne, que, cara, o cara tem 75 anos, tem Parkinson, fez 1 bilhão de cirurgias, e ele tá falando aí aos ventos que tá super otimista, além do álbum, com uma turnê.
Vamos ver o que vai sair disso daí, né? E por fim aí, no meu highlight aqui das bandas de heavy metal, que se encaixa nessa categoria, que a gente encaixou aqui nessa categoria, é o Ghost, né? O Ghost a gente já falou algumas vezes aí, em alguns episódios aí do Bolacha News e outros episódios aí do Bolacha Mole Podcast. Então, o Tobias já falou, já deu todo o adeus do Papa 4, tem toda a expectativa para aparecer o Papa 5, e o Tobias, inclusive, já falou que tem muitas músicas já prontas e que, inclusive, esse álbum novo do Ghost vai ser bem diferente do Impera, que é o último álbum lançado aí pela banda. A gente sabe que dentro dos álbuns do Ghost existe uma diferença sonora bastante elevada. Uns álbuns mais sombrios, outros álbuns mais dançantes, se eu posso dizer assim. Mas eu tô muito curioso para ver como é que vai ser esse álbum do Ghost e Ozzy Osbourne. Para mim, os dois highlights aí que eu gostaria de acompanhar aí ao longo desse ano. Não, e assim, só um parênteses, assim, pra gente começar a fechar aqui esse primeiro momento do heavy metal, é que assim, né, cara, você nunca sabe quando vai ser o último disco desses caras, né? Assim, longe de mim crer. Principalmente desses mais antigãos, né? Desses caras mais velhos aí. Não tem como saber mesmo. Sim, essa é a ideia, né? Tipo, você pega assim o Ozzy, o Rob Halford ali, né? Tipo, você pega o Bruce Dickinson e tal. Pode não ser exatamente o gosto que a gente curte, pode não ser exatamente o estilo musical que você gosta, mas é aquela coisa, né? Não dá pra esperar acabar pra daí você se arrepender depois de não ter curtido, né? Então, assim, eu acho que é importante valorizar enquanto tá ali. Então o Ozzy tá aí, tá vivo, tá fazendo o seu trabalho. Vamos esperar pra ver o que o Ozzy traz de novo, o que o Bruce Dickinson, né, enfim, vai fazer depois desse novo disco. Será que ele vai... pra ter um novo CD do Iron Maiden, inclusive, logo, né? Então será que esse CD do Iron Maiden vai sair logo, depois dessa turnê aí do Mandrake Project, enfim, né? O que vai ser daqui pra frente? Será que vai ser o último? O Portnoy falou... O Portnoy falou que, em teoria, é o último trabalho dele com o Dream Theater, né? Como você falou, assim, né? Será que o Judas vai continuar depois disso? É difícil, né, cara? São bandas que estão acabando aí com sua vida útil, digamos assim, né? Então é aproveitar enquanto tem, né, cara? Maravilha. Vamos falar um pouquinho agora dos álbuns de Death Metal, Thrash Metal e Hardcore. Bora lá. Você está ouvindo Bolacha Mole Podcast. Bem, para quem gosta de um porradão na cabeça, os álbuns mais esperados aí do Death Metal, do Thrash Metal e também do Hardcore. A gente tem expectativas aí de lançamentos para Behemoth, The Black Dahlia Murder, Job for a Cowboy, Anthrax, Kerry King, Power Trip, Testament, Biohazard e Turnstile. E aí, quais as suas expectativas para esse seleto grupo de porrada na cabeça? São bandas em alguns momentos bem diferentes, né? Você pega bem tipo, o Behemoth que é tipo, porra, destruidor, assim, pesado pra caralho, assim. E aí você pega Turnstile, que é tipo um hardcore totalmente diferente, mais indie, assim, né? Mas são bandas que, dentro do seu estilo, as duas são maravilhosas, né, cara? Então, assim, alguns comentários rápidos, assim. Behemoth, cara, a gente já sabe mais ou menos o que esperar do Behemoth, né? Os discos são consistentes, maravilhosos. É uma banda que eu gosto muito do Behemoth, né, cara? Curto muito Behemoth. Mas é uma banda que, assim, você já mais ou menos espera o que você vai sentir, né? Então os últimos 2-3 discos da banda têm sido bem consistentes. Eu acho que o próximo tende a ter isso, né? O Nergal é um cara que mantém muito o padrão da banda. The Black Dahlia Murder, né? Teve recentemente a morte do seu vocalista Trevor Snart, que morreu em 2022, né, cara? E fez parte do último disco da banda, né? O Verminous. E agora quem tá assumindo os vocais é o guitarrista, né, o Brian Ashba. Então vamos ver como é que vai ser a configuração da banda agora com o novo vocal.
Porque quando o vocal, né, cara, ele sai da banda, ou enfim, acontece de morrer, ou enfim, alguma coisa, né, acontece com o vocal de uma banda, configura-se uma diferença muito grande, né, cara? Então, o impacto é muito grande, né? É muito forte. Geralmente os vocais são pessoas que estão pensando a ideia da banda, são pessoas que trazem muita identidade pra banda. Então, um vocal não é só uma voz, né, cara? Geralmente ele tem uma ideia por trás da banda, então um vocal realmente é algo diferenciado. E vamos ver agora, então, né, o que o Black Dahlia Murder vai trazer para um próximo trabalho. Eles voltaram à ativa recentemente, então, né, esperar para ver o que eles trazem de novo. O Job for All Time. Bem nessa pegada, só complementando o Black Dahlia Murder que você comentou, o Power Trip também perdeu o seu vocalista, né? Até o futuro da banda era muito incerto de como que o Power Trip ia seguir sem seu vocalista. Mas agora em fevereiro eles anunciaram essa participação em um festival, agora em julho, chamado Velhos, e aí criou-se toda essa expectativa por conta de um álbum novo, né? Que já havia sido iniciado em 2022, mas que a definição desse álbum não estava muito certa, né? Então, com essa reunião, com essa volta aos palcos, a expectativa desse álbum pro Power Trip volta a ficar muito intensa. O Ryle Gale, né, o vocalista do Power Trip, morreu em 2020 agora, né? Quem assume é o Seth Gilmore, que ele também é vocal de outras bandas, né, Fugitive e Scourge. São bandas que estão atuando aí já, né, há um tempo também, tem estilos semelhantes, é um cara mais novo, né, de repente traz uma longevidade maior pra banda. E vamos ver aí, né, cara, o que o Power Trip pode trazer de novidade com esses lançamentos. É sempre, como eu falei, difícil trocar um vocalista, mas enfim, eu acho que vai ser legal ver a apresentação deles em julho, no festival Velhos. Isso já vai dar uma expectativa boa aí pra banda. Isso. Temos aí também que você falou, né, o Job for a Cowboy, né? O Job for a Cowboy lançou o último álbum há praticamente 10 anos, né? Que é o Sun Ether, em 2014, então faz muito tempo. Agora está lançando, né, o seu novo álbum, que é o Moon Healer, com apenas 8 faixas, depois de 10 anos. Né, a explicação da banda é que eles tiveram aí contratempos e, enfim, questões de paternidade, vida acadêmica, né, uma galera meio vinculada aí a outro tipo de vida, né? Não eu vou esperar música. Meu filho entrar na faculdade, daí eu começo a trabalhar. Isso. Mas enfim, é uma galera assim que ficou um tempo distante, né, da vida musical, trouxe agora o Moon Healer em fevereiro. Disco consistente, já um pouco diferente dos primeiros 3 discos do Job for a Cowboy, né? O anterior, que é o Sun Ether, já tem um estilo um pouquinho mais experimental do que foi os 3 primeiros, né? O Job for a Cowboy surge com uma banda de deathcore bem pesada ali junto com Whitechapel, Suicide Silence ali no começo dos anos 2010, um pouco antes ali. E é uma banda que mudou um pouquinho seu estilo depois, mas que continuou mantendo, né, o som pesado, mas um estilo um pouco mais experimental, vamos dizer assim, né? Temos Anthrax, como você comentou, né, que o último disco também faz quase 10 anos, né? For All Kings, em 2016. A gente tem, para novidades, assim, né, para não dizer que a banda tá parada ou que os membros estão parados, a gente teve o lançamento agora no dia 20 de abril com o Dave Grohl. Né, o Dave Grohl encabeçou um projeto chamado GPI para poder fazer uma campanha solidária para o vocalista do Bad Brains, que é uma banda punk antiga, que está passando por uma doença, né, que se chama distúrbio neurológico de Sankt. É um distúrbio que causa dores de cabeça intensas, enfim. E aí eles estão angariando, né, fundos para pesquisa e para cuidados aí desse tipo de doença. Então o Dave Grohl se juntou ao Scott Ian e o Charlie Bennett para poder lançar uma versão cover, né, do Bad Brains, da música The Regulator, né, foi lançada recentemente. Aí então o Scott Ian tá atuando, além de, obviamente, eles estarem na presença aí de o Dave Grohl, que é um cara que tá sempre em algum local, em todos, né? O Anthrax, inclusive, esse álbum tá sendo aguardado desde 2018. Já existia uma expectativa lá em 2018 desse lançamento. E
tem uma desculpinha aí que eles estão dando para demora, é porque eles estão, abre aspas, né, querendo fazer algo realmente mágico. Foi o que disse o nosso amigo Joey. Então, vamos ver o que sai desse álbum aí, né? O Anthrax é um dos Big Four, né, cara? Então, assim, no mínimo, respeita o Anthrax pra deixar eles trabalharem e ver o que eles vão lançar, né? Junto com Slayer, Megadeth, Metallica, um dos Big Four lá. Então, deixa o Anthrax trabalhar, porque, afinal de contas, ele é um dos pais aí do metal moderno que muita gente curte hoje, né? Com certeza. Trazendo aí misturas de metal com rap, enfim. Aí nós temos Kerry King, que você falou, né? Lançou 2 singles já, né? Lançou o Eagle Hands e o Residue ainda agora nesse mês de abril, né? A banda que o Kerry King montou é uma banda composta pelo vocalista, o ex-vocalista, né, do Death Angel. Além disso, você tem alguns guitarristas que já passaram pelo Slayer, baixista também, inclusive pelo Lamb of God. Você tem o baterista que também já tocou no Slayer. Então é uma galera conhecida aí do Kerry King. Um som muito bom, tá, cara? Diga-se de passagem. É um som que lembra muito o Slayer, mas que deu pra perceber que o Kerry King trouxe um pouquinho do que ele quer. Mas assim, são músicas que de repente não cabiam no Slayer e o Kerry King trouxe pra carreira dele. Então 2 singles aí já lançados. Aí nós temos Testament, né, cara, que o último disco foi em 2020. Tem uma turnê agora pra rolar na Europa na metade do ano. E segundo, né, o vocalista Chuck Billy, ele espera que o disco esteja pronto para essa turnê. Então, se a turnê vai ocorrer agora no segundo semestre, vamos esperar então se esse disco vai sair até lá. Biohazard, né, tocou agora na sexta-feira, dia 26 de abril, no Summer Breeze Brasil. Foi uma turnê com a formação original do Biohazard, né? E eles estão esperando também, além de um novo disco, também lançar um documentário, né, cara? Então, contando a história aí não só do Biohazard, mas também um documentário que conte a história do hardcore nova-iorquino, do Brooklyn, né? Que eles são do Brooklyn, enfim. Finalizando aqui, então, temos o Turnstile, né, cara? Turnstile que fez show no Brasil no dia 15 de abril de 2024 agora. Eles fizeram um show no Rio de Janeiro, no dia 26 de abril. O dia correto é 16 de abril de 2024, mas é burro mesmo, passando informação errada. Tá dormindo. Defree. Fizeram um show em São Paulo, um show principalmente focado na turnê do disco Blow On, que é um disco maravilhoso, cara. Se você não ouviu o disco Blow On, ouça, que é um disco belíssimo. A banda que tem feito muito barulho por aí, cara, é uma banda nova. Nova já tem, sei lá, 3 discos, mas é nova. Traz um hardcore um pouco diferente, cara. E eu acho que é uma banda que vale a pena quem não ouviu prestar um pouco de atenção, porque Turnstile faz barulho, hein, cara. Então seria mais ou menos essas as minhas observações ali, cara, em relação a esses discos que a gente trabalhou. Não, maravilha, maravilha. Minha grande expectativa aí pra esses álbuns aí, com certeza, é o Anthrax e o Kerry King. E Power Trip também, né? Eu tô curioso para ver como é que eles vão se apresentar nesse festival, em junho, o Velhos. Quero ver como é que a banda vai seguir aí, sem o seu vocalista aí, que faleceu em 2020, como você comentou. E realmente ver bandas como Anthrax seguindo, né? Como você falou, do Big Four, lançando novas músicas e se mantendo na cena, é um negócio que a gente, no mínimo, tem que parar para escutar um pouco, né? Não dá para ficar alheio a esse tipo de lançamento. E o Kerry King, né? O Kerry King, a expectativa, os singles lançados já mostram mais ou menos como é que vai ser a cara desse álbum, mas realmente a expectativa está bastante grande de ver como é que vai ser esse trabalho solo dele aí. Biohazard para mim é um ponto fora da curva, tá? Essa parte do hardcore aí eu gosto bastante. Tô ansioso, a gente não pôde estar presente aí no Summer Breeze, né? Gostaríamos, mas não pudemos vê-los ao vivo. Estou curioso para ver como é que foram os reviews aí desse show que eles fizeram aqui no Brasil, para seguir e acompanhar aí o lançamento desse álbum. E Turnstile, como você falou, né? Já vem aí de uma sequência de trabalhos muito bons e a expectativa já fica maior ainda para esse novo lançamento aí que estão prometendo para 2024.
E é isso, meu querido. Vamos fechar esse bloco, então, do Death, do Thrash e do Hardcore e partir para o Metalcore e o Deathcore. Bora. Lança Mole Podcast. Agora, as maiores expectativas para os lançamentos dos álbuns de Metalcore e Deathcore. Nós temos aí na expectativa de lançamento o álbum novo do Architects. Nós temos expectativas para Bad Omens, também para Bring Me The Horizon, também para Knocked Loose, Kublai Khan, Slaughter to Prevail, Spirit Box e Wage War. Então são essas as maiores expectativas aí de lançamentos para a cena do Metalcore e do Deathcore. Quais as suas considerações aí, meu nome? Minha consideração é que às vezes falar mais de uma língua confunde você, porque daí você falou and Wage War. Spirit Box and Wage War. Eu nem percebi. Poliglota é And, foda, né? né, cara? Poliglota é assim, né, cara? O cara joga ali e solta no ar. Ainda mais essa juventude de hoje, são todos uns selvagens, poliglotas. Cara, vamos falar real, assim, né? Agora falando sobre as bandas e deixando o poliglota de lado, né? Cara, a minha consideração em relação a essas bandas de metalcore e deathcore é que tem bastante coisa diferente, né? E principalmente que o metalcore e o deathcore, eu acho que eles têm seguido inclusive por um caminho até mais pop do que o metalcore clássico que a gente já viu, né, em outros momentos. Com, por exemplo, bandas como Killswitch Engage, quando ele apresentou, né, o metalcore, digamos assim, pro mundo, ou bandas que vinham trazendo um som gutural, mas um som pop ao mesmo tempo. O próprio Linkin Park foi um pouco, né, iniciante nesse processo. Mas você vê hoje o pop dominando mais esse processo do metalcore do que propriamente o metal, né? Então bandas como Bad Omens, o próprio Architects mesmo, né? Bring Me The Horizon, são bandas que elas têm uma pegada quase um pop mesmo, assim, né? Um pop de MTV, né? Aquele pop de sintetizador, de DJ, assim, um som extremamente eletrônico, inclusive. Né? O Spirit Box traz músicas mais melódicas. Aí você tem, por outro lado, né, bandas que são mais extremas, como Slaughter to Prevail e Kublai Khan, né, que são bandas que trazem um som bem mais pesado e participações especiais, digamos assim, né, de artistas pop, inclusive a artista chamada Pop, né? É uma artista que, inclusive, ela começou no pop, efetivamente, e trouxe um som pesado do nada para a carreira dela, assim, mostrando que ela conseguia transitar em vários estilos, fazendo parcerias com Bad Omens, né? Uma música muito boa, por sinal, chamada Violence Against Nature, né? Ou na sigla VAN, né? VAN. E Knocked Loose também, né? Uma banda, uma música muito boa, né? Que eles lançaram juntos. Então é uma artista que transita entre o pop extremo, extremamente dançante, até um metal muito pesado. Enfim, cara, eu acho que o metalcore ele já não tem mais muito limites, assim. Eu acho que ninguém segura o metalcore. É um bagulho muito doido, assim, cara. Eu já nem sei mais como definir, né, o que o metalcore virou. O deathcore ainda mantém-se um pouco no seu estilo, né? O Slaughter to Prevail, o Kublai Khan, como a gente falou, tem elementos eletrônicos, por exemplo, no Kublai Khan, né? Que aparecem de vez em quando, mas isso tem a ver um pouco com a temática do último single lançado. O Slaughter to Prevail é um pouco mais extremo, né? Então um pouco mais padrão, digamos assim. Enfim, cara, eu acho que tanto metalcore quanto deathcore são coisas que atraem muitos jovens, então por isso as bandas estão buscando muito inovar, né? O último single do Architects, né, que foi produzido pelo tecladista do Bring Me The Horizon, que a gente comentou sobre isso já em algum momento, e algum news pra trás aí, é um single que você vê elementos, né, cara, de junção das bandas com... É um tecladista produzindo a música, então é óbvio que o tecladista vai dar um ênfase pro lado eletrônico da música, né? Ele vai tentar trazer esse elemento específico para poder estar mais presente, né, naquela melodia, enfim. Então eu acho que o metalcore, cara, é um estilo que já se alternou e mudou muito, e esses lançamentos aí dizem muito sobre isso, cara, de verdade. E vai continuar mudando, né? Pontuar alguns temas aqui.
Começando pelo Architects, né? O primeiro single que eles lançaram, Seeing Red, a gente falou aqui já em algum momento. A expectativa era muito grande, os fãs mais antigos da banda, porque Architects é uma banda já com bastante trajetória, já, né? Alguns anos já de carreira. Então muita gente estava na expectativa de você lançar, poxa, o Architects está voltando a lançar músicas pesadas de verdade, será que eles vão lançar um disco novo pesadão? Aí vem aquela Curse, que é realmente uma música, como você falou, né, produzida por um ex-tecladista do Bring Me The Horizon, que já é uma banda um pouco mais pop do que o Architects, e pelo tecladista, né, que tem todos os elementos eletrônicos, toda a base eletrônica e dançante do disco ali e tal, trazendo para esse novo single do Architects aí uma expectativa não tão avassaladora, digamos assim. Mas eu ainda digo que eu tô ansioso aí para ver esse álbum, tá? O Bad Homens é uma banda diferente até do que eu tô acostumado sonoramente falando. É uma banda muito boa, mas não me agrada tanto no sentido musical, no contexto geral. Tem músicas que me agradam muito e tem músicas que me desagradam muito também. Inclusive, eles lançaram já 2 singles, né, com expectativa aí para esse novo álbum deles, que é a The Drain, que é uma música realmente muito boa, eu gostei bastante dessa música, espero que eles mantenham uma pegada mais ou menos assim. Mas o segundo single que eles lançaram, que é uma releitura da The Death of Peace of Mind, já não me agradou absolutamente nada. Então eu não faço ideia do que esperar desse álbum. Bring Me The Horizon já tem aí alguns singles lançados, se não me engano foram 5 no total. E cara, alterna muito, né? A Bring Me The Horizon tem essa característica, tem músicas muito legais, não que uma música seja ruim ou outra seja boa, mas elas têm uma alternância muito grande entre elas. Tem músicas pesadas, músicas leves, músicas em um estilo Lost mesmo, parece um punkzinho do Blink-182, sabe? Amen é muito boa. Agora já Strangers já é uma música que pra mim, cara, não desceu nem um pouquinho. Então também é muito difícil de definir como que vai ser esse álbum do Bring Me The Horizon. Slaughter to Prevail, né, por outro lado, é um deathcore mais característico, mais pesado, e não foge muito à regra do deathcore. Eles lançaram a música Viking em julho de 2023, é uma música boa de se ouvir, gostosa de se ouvir, mas para o álbum como um todo foi anunciado que eles começaram a gravar as baterias, mas até agora não tem nada de muita informação nova sobre o novo álbum do Slaughter to Prevail. Me parece muito que eles estão mais surfando aí na onda das viralizações que o vocal do Alex tem aí e das questões polêmicas aí que envolvem bastante essa parte da banda. Então parece que eles estão mais curtindo essa vibe de viralizar em rede social do que efetivamente trabalhar aí num álbum novo. Spirit Box, né, para fechar aí meus comentários, é uma das minhas bandas favoritas nesse grupo de bandas de metalcore e deathcore. A gente já teve um episódio dedicado deles com relação à história da banda como um todo e todos os lançamentos que eles tiveram. A gente sabe que a banda gosta de lançar bastante EP e bastante single, eles não seguram essa questão de lançamento de músicas e de EPs, mas a Courtney LaPlante, que é a vocalista da banda, inclusive disse que eles querem mostrar para o mundo que eles conseguem lançar mais um álbum. Eles têm um álbum de estúdio apenas lançado e outras quantidades aí de EPs, se não me engano são 4 ou 5, não lembro bem exatamente agora, mas são bastante EPs aí lançados, mas álbum que é bom mesmo só tem um. Então a ideia deles é lançar esse novo álbum ainda esse ano. Já no finalzinho do ano passado eles lançaram o EP Fear of Fear, que é um EP maravilhoso, é um EP magnífico, músicas muito boas, desde as músicas mais leves quanto as músicas mais pesadas. O famoso EP que vale pelo disco, né?
é o EP que vale pelo disco. Então, se eles lançarem um álbum nessa pegada do EP, do último EP que foi lançado, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E eles estão na mídia, né? Eles estão fazendo shows, vão vir pro Brasil aí com Bring Me The Horizon. Estão apresentando agora, se não me engano, o Sick New Road, que é um festival nos Estados Unidos, que tem Slipknot, System of a Down e bandas mais clássicas, assim, do estilo no metal alternativo, metalcore. Então eles estão muito bem na cena do metal mais moderno, né? Então as minhas expectativas principais são essas. Eu acho que assim, é isso, né, cara? Muita coisa, tipo, diferente, muita coisa nova, você não espera muitas vezes o que vem. Eu dei o exemplo do Bring Me The Horizon, né? Você tem uma música que parece um pop, depois um breakdown nervoso, aí vem um trap no meio da música, enfim, né? O que esperar dessas bandas, não sabemos, né? Mas é interessante, é um estilo diferente, o metalcore principalmente, né? Um estilo bem novo, assim. Mas é bom a gente ter essa visibilidade desses lançamentos aí, porque mantém a gente na expectativa aí, e com certeza no meio desse balaio todo aí vai vir muita música boa pra gente curtir. Com certeza. Você está ouvindo Bolacha Mole Podcast. É isso aí então, galerinha do mal. A gente chegou no último bloco do nosso episódio de hoje sobre as maiores expectativas de lançamento de álbuns. E o que tá faltando? O que tá faltando? Tá faltando no metal, metal alternativo e metal progressivo. Então, para esse ano, galera, nada mais nada menos do que Body Count, Gojira, Tool, Ginger, Deftones, Kitty, Korn, Limp Bizkit, Ministry, Mudvayne, POD, Slipknot, Static X e o álbum solo do Surge, do System of a Down. Cara, é álbum pra cacete, hein? Cara, eu vou parafrasear o Corey. Estamos numa noite em 1999. É assim que eu me sinto, cara, tá ligado? A impressão que eu tenho é que voltamos pra 2001. E um detalhe, né, que não adicionamos aqui, 1999. Não adicionei aqui, né, enfim, na nossa pauta não está colocado, mas aí tem novidades em relação ao próprio Linkin Park também, né, uma possível nova vocalista, enfim. Então, além de tudo, temos o famigerado Linkin Park aí com uma possível nova vocalista feminina. Aí vai ser pode entrar, né? Isso, então parece que anos 2000. Parece que estamos ali ou em 1999, 2000 e alguma coisa, ali no comecinho dos anos 2000. Cara, aqui também em casa, né? Aqui é basicamente assim, é jogar dentro de casa com resultado favorável, né? Segurar o jogo pra dar empate. É regulamento embaixo do braço, né? Você tem assim, Body Count, cara, que obviamente é um new metal muito por misturar, né? O ICT rapper com uma pegada metal pesada. Você tem Gojira já com uma pegada progressiva, totalmente, né? Fora dos padrões. E bandas voltando, né? Como Kitty tá voltando, né? POD voltando, inclusive POD lançando um dos singles, né? Com a vocalista, né? Tatiana, da Ginger, né? A Static X voltando com um vocalista biônico, né? Uma coisa muito doida que o Static X conseguiu construir. Não sei se eu gosto dessa proposta não, hein, Static X. Podemos falar sobre isso depois, mas eu também tô na mesma linha que você, acho uma coisa um tanto quanto mórbida. Até meio bizarra, assim, pra falar bem a verdade. Limp Bizkit, duvido muito que lance disco agora, tá? Limp Bizkit faz essa onda aí de lançar disco, demora 10 anos pra lançar um disco. Slipknot, a cada 2, 3, 4 anos aí tá lançando um disco novo agora. Acho que com o Eloy a coisa vai mudar um pouco. O Serge sempre numa pegada mais cultural, digamos assim, não sei se é o termo correto, mas o Serge sempre traz uma pegada mais
erudita para a música dele, né? Os 2 discos solo dele tem uma pegada bem cultural, né? Da Armênia. Ministry, que é uma banda já catedrática aí, né? Do metal industrial. Mudvayne voltando, isso me interessa muito. Mudvayne voltando com sua formação original, né? O Chad voltando com os vocais, saiu do Hell Yeah, agora trazendo o Mudvayne de volta, já fez shows. Apesar de que talvez a qualidade deles já não tá tão legalzinha assim, que eu vi uns vídeos dos shows deles, talvez acho que a idade bateu um pouco, mas voltam com aquela estética, aquela, né, pintura corporal, enfim, acho bem legal essa ideia do Mudvayne, que é uma banda que eu sempre gostei muito. Deftones, você nunca sabe o que esperar, né, cara? Deftones pode ser um disco... Nossa, mas eu tô muito ansioso totalmente, pra esse disco Deftones, cara. Meu Deus. E é isso que o Deftones faz com a gente, né, cara? Você não sabe o que esperar do Deftones. Pode ser um disco mais pesado, pode ser um disco mais pop, pode ser um disco, sei lá, cara, você não sabe o que esperar do Deftones, né? Então eu acho que tem novidades interessantes aí dentro desse mundo do new metal, do metal alternativo, metal progressivo, pra rolar aí nos próximos meses, até o fim do ano. Cara, assim, cravando pra você, eu acho que dessas bandas que a gente mencionou, eu acho que se 3 ou 4 lançarem, eu já fico feliz, assim, cara, de verdade. Eu não acho que o Deftones vai lançar agora, eu acho que Korn lança alguma coisa agora, né? O Red já comentou, né, em entrevistas que ele deu, né, que talvez esse seja até o disco mais pesado que o Korn já fez em muito tempo. Eu não sei isso me deixa um pouco com o pé atrás, né? Como eu falei, o Static X manteve a sua pegada ali anterior, mas eu acho uma pegada meio estranha do Static X fazer aquele vocalista biônico usando a imagem, né? Porque ele, na verdade, é uma imagem biônica do Wayne, né? Eu acho meio estranho, assim, cara, de verdade. Mas enfim, o POD, cara, gostei dos singles que o POD lançou. Acho que são singles que respeitam bastante a história do POD. É uma coisa que você já ouviu, né? Tipo, então, assim, quando você pega os singles do POD pra ouvir, não é nada muito novo. É como a gente falou no início, é jogar em casa com o resultado favorável, com o regulamento embaixo do braço. Eu fiquei mas é gostoso, assim, sabe? Eu fiquei um pouco decepcionado do single do POD com a Tatiana Ginger. Achei que aquela potência vocálica que ela tem, assim, foi muito mal aproveitada, assim, não agregou muito na música como um todo. Eu esperava um pouquinho mais. Não, eu posso concordar e discordar com você. Eu acho assim, eu acho que eles podiam ter usado a Tatiana com o gutural, que é um forte dela, né? Mas eu acho que vindo do POD, o gutural não é o forte do POD, né? Então eles trouxeram ela pra uma música do POD, sabe? Então, não sei, mas eu acho uma música boa. Eu acho que a música que eles lançaram com a Tatiana é uma música boa. Enfim, eu gostei muito do Kiri tá voltando, né? As meninas voltaram com a formação praticamente original também. Acho legal, elas estão se apresentando já. É uma banda que é muito negligenciada por conta do machismo do metal do início dos anos 2000. A gente já falou disso, né? É o machismo que permeia até hoje. Mas é uma banda muito boa, cara. Queria uma banda legal. A gente teve recentemente a volta também de outras bandas, né? O Cold Chamber, né? Voltou, né? Bandas clássicas do new metal do início dos anos 2000 estão voltando. Mudvayne voltou agora. Então eu acho que, cara, tem coisas interessantes rolando aí, sabe? Pro mundo principalmente do new metal e do metal alternativo, assim. Tô bem animado com esses lançamentos e eu acho que alguma coisa pode dar uma agitada e quem sabe aí deu uma reaquecida nesses artistas que estão meio esquecidos, assim, né? O System tá voltando também, fazendo shows, né? Apesar de não ter nada de lançamento novo, mas o System tá voltando a fazer shows, né? Fez, inclusive, shows com Deftones recentemente. Então vamos ver o que né, o mundo do new metal traz pra gente, cara. Eu tô bem animado, assim, com as novidades. Não, realmente. O próprio nosso querido amigo vocalista do Papa Roach falou até, a gente comentou nos últimos Bolacha News aí. Jacob, né? O Jacob, ele tava muito empolgado com o que estava por vir, ele se sentia nos anos 90 de novo. Parece que realmente essa cena do metal, e principalmente do nu metal, né, tá em moda de novo, né? A gente tá vendo shows gigantescos aí do Limp Bizkit, com a galera maluca curtindo músicas de 20 e poucos anos atrás. Então a expectativa para essas bandas se torna muito grande. E eu acho que um pouco dessa questão da volta do estilo
a ser moda, a viralizar e tal, traz essas bandas mais antigas de volta também, né? Porque a galera quer surfar essa onda aí para ganhar ali o seu dezinho, o seu apoia-se e tudo mais. Então a gente acaba desenterrando algumas bandas aí que estavam até a certo ponto esquecidas, né? Quando a gente fala desse bloco todo aí, dividindo um pouquinho aqui, né? Falando primeiro do progressivo. Gojira, Ginger, Tool, enfim, são bandas ali que elas são muito sólidas no trabalho que já vem sendo apresentado. Acredito que não deva mudar muito a essência da banda para novos álbuns, mas a gente ficou muito surpreso, inclusive, com o lançamento do Gojira, da música Amazônia, por exemplo. Quando foi lançada, o baque que ela deu na galera foi absurdo, assim, a precisão técnica, a potência da música foi muito legal. Então a gente espera também isso nos novos lançamentos aí do Gojira. Ginger já tem uma pegada diferente de Gojira, já tem uma pegada mais pesada no sentido de técnica, enfim. E inclusive eles têm shows agendados aqui pro Brasil, né? Até no final do ano aqui vai ter show do Ginger. Espero que eles já tragam aí músicas desse repertório novo aí para esses shows. Né? E Tu, cara, Tu é Tu, né? A gente espera aquelas músicas malucas com 12 minutos de duração e que são muito boas efetivamente, cara. Não tem como não gostar de Tu. É um negócio absurdo, né? E aí a gente parte ali para aquelas bandas menores de nu metal, Hit menor, né? É até uma audácia falar isso, né? Mas a gente tem Kit, a gente tem Static X, nessa questão mórbida aí do vocalista, que vai chamar muita atenção na hora que for lançado, né? E daí a gente tem os dinossauros, né? Os dinossauros, os gigantes aí do nu metal, que é basicamente Deftones, Korn, Limp Bizkit e Slipknot. A gente sabe que o Slipknot está sempre lançando material. Os últimos materiais que foram lançados particularmente não me agradaram tanto, né? Eu espero que o Slipknot, com toda a sua proposta, traga material diferente do que eles vêm trazendo, pegadas diferentes, inovem um pouco mais no que eles vão lançando. Limp Bizkit, assim, né, o último álbum que foi lançado, eles meio que estavam aproveitando aquela onda de viralização do Bad Vibes. Então pegaram, putz, a gente tá viralizando pra caralho, então, mano, pega aí umas músicas e lança um álbum. Eu acho que foi mais ou menos assim que foi lançado o último álbum do Limp Bizkit. E a gente não sabe, né, quanto que vai vir de música nova aí do Limp Bizkit. Eu também acredito que seja muito difícil eles lançarem material novo. Talvez um single ou outro ali, pontual, eles podem até lançar, mas um álbum efetivamente eu acho bem difícil. Korn já tem muitas falas aí do Red falando que o álbum vai ser muito pesado, saúde, falando que o álbum vai ser bem pesado, que é o mais pesado da banda nos últimos anos. Eu não sei até que ponto eu consigo acreditar nessa informação de que realmente vai ser pesado. Vai ser pesado em que sentido? Vai ser obscuro como era lá no começo? Ou vai ser mais porrada como foi nos álbuns mais recentes? É difícil da gente especular esse tipo de informação, né? E no auge, para mim, ali, a minha maior expectativa, com certeza, é o álbum do Deftones. É bem aquilo que você falou, é difícil saber o que o Deftones vai lançar. Até agora não tem nenhuma música nova pra gente ouvir e tentar decifrar mais ou menos como que vai ser esse álbum novo. A gente tem shows deles aí acontecendo recentemente no Coachella e outros festivais aí, e o quanto o Deftones está impactando o público mais moderno agora é um negócio absurdo. Então, com certeza, a expectativa para esse álbum do Deftones aí está bastante elevado. Eu acho que a gente tá bem aí de novos lançamentos aí para os próximos meses, hein? Não, e aquilo, né, cara, como você falou, assim, parece que tem um revival, né, do nu metal mesmo acontecendo por conta de redes sociais, enfim. Então as bandas, elas, ao mesmo tempo que tentam buscar um pouco daquele saudosismo de 20 anos atrás, tentam trazer coisas novas, né? Então essa mescla entre o passado e o futuro e o presente, enfim, eu acho que
tende a ser algo mais legal do que a gente estava vendo nos últimos 5, 6 anos, vamos dizer assim. Algumas bandas mantiveram uma qualidade boa, como Deftones, por exemplo, a gente falou, Gojira, enfim. Mas a gente tem aí, talvez, novidades surgindo com o Slipknot, com o novo baterista, trazendo uma nova estrutura musical, a bateria, né, faz parte desse processo criativo, né. E, enfim, vamos ver o que rola por aí. Mas eu de todos o que a gente falou até agora, obviamente, né, até porque o programa é em cima disso, né, esse metal mais moderno é o que tá mais me deixando ansioso de fato e com a minha fluoxetina em dia pra ver o que rola aí nos próximos meses, cara. Bolacha Mole Podcast. E aí, meus Teletubbies lindos e maravilhosos? Qual é o álbum que você tá mais ansiosão pra ouvir nesse ano? Conta pra gente, vai. Como é que faz pra eles contarem pra gente aí, Jeff? Olha, cara, tem várias opções. Vamos começar da mais básica. A primeira opção é você clicar aqui no botão de curtir, compartilhar e ativar as notificações aqui no YouTube. Qual é a segunda, Thiago? A segunda opção é entrar nas nossas redes sociais, olha só. Você pode entrar no Instagram, que é o @bolachamolepodcast, mandar sua mensagem e compartilhar o nosso Insta, que tem muito conteúdo legal para todos os seus coleguinhas. E a gente também tem o Twitter, né, Jeff? Temos o Twitter, né? O nosso Twitter é o @bolachamolepod. Temos também aquela galera que gosta de uma coisa mais moderna, que é fazer dancinhas diferentes, que é o @bolachamolepodcast no TikTok. Mas e para aquele cara que é mais, digamos assim, conservador ali tecnologias, old school das tecnologias, Thiago? O que ele faz? É pro cara que é old school, cara, ele pode abrir ali o seu Gmail, o seu navegador de e-mail, seu Outlook e digitar lá. E-mail eletrônico. E-mail eletrônico, olha só. bolachamole.podcast@gmail.com, colocar lá o assunto bacaninha e mandar uma mensagem pra gente aí, pra nos incentivar. E por fim, para nos incentivar ainda mais, a gente tem o nosso Apoia-se, né, Jeff? Sim, nosso Apoia-se é um programa muito importante para que a gente possa continuar mantendo esse programa funcionando. Então você acessa lá o apoia.se/bolachamole-podcast e com o valor de um single do Bring Me The Horizon, você consegue nos apoiar e manter esse projeto de pé funcionando e mantendo você informado, atualizado e se divertindo conosco. Certo, meus amigos e minhas amigas? Certíssimo. Quem apoiar a gente lá vai estar recebendo um lindíssimo adesivo do nosso canal, hein? Olha lá, hein? E quem já apoia a gente, muito obrigado mesmo. Vocês Valeu, gente. Fazem parte do nosso coraçãozinho e vocês vão estar ganhando também adesivinhos. Podem contar com a gente. É isso então, né, meu querido? Fechamos aí mais um episódio do Bolacha Mole Podcast. Daqui um tempo a gente se vê de novo. Semana que vem a gente vai lançar mais Bolacha News. Fique ligado, não se esqueça de ativar os sininhos de todas as redes sociais que você tem aí para não perder o nosso conteúdo. Em breve a gente se fala de novo. Valeu, meus queridos, um beijo, um abraço, boa semana para todo mundo aí e muito rock and roll na veia. Tchau!